Porque se você fala assim, eu sou insuficiente, portanto, então a crença eu sou insuficiente, vírgula, portanto, eu tenho que ter um canal de 10 milhões de pessoas no YouTube para provar que eu sou suficiente. Às vezes você cria um mecanismo compensatório perigoso. Porque, cara, um canal de 10 milhões, daí você vai ter um canal de 2 e você vai achar que não é bom o suficiente. Entendeu o perigo? Entendi. Então, tipo, frente à crença de insuficiência, você se coloca num lugar longe e só se você estiver lá você vai se achar suficiente. Isso é perigoso. Ou você pode fazer o oposto. Já que eu sou insuficiente, não vou fazer porra nenhuma na minha vida. Não consigo. Não consigo, as pessoas são melhor que eu, isso não é pra mim. E aí você fica naquele clássico, tipo, parado, não se mexe, não faz nada e pode cair num quadro de depressão. Nos dois casos é perigoso a crença de insuficiência. Você pode achar que é insuficiente e condicionar uma suficiência a um lugar inalcançável. Então, eu só vou ser suficiente se eu for diretor da empresa. Eu só vou ser suficiente se eu for casado e ter filhos. Eu só vou ser suficiente se todo mundo gostar de mim. E aí você começa a colocar o sarrafo muito longe, que você nunca vai conseguir alcançar para ser suficiente. E isso começa a ficar perigoso, porque daí você vai sempre se achar insuficiente. Às vezes, eu por exemplo, eu tenho pacientes que são diretores e presidentes, CEOs de empresas com 100 funcionários, 200 funcionários, e os caras se acham insuficientes. Ganham um salário de 70 mil e se acham insuficientes. Por quê? Porque eles botaram na cabeça deles, por alguma razão, que ser suficiente é até 1.000. Ou ganhar 100 mil de salário. Ou seja, você tem todo um substrato social, factídico, que você é um puta empreendedor, só que a sua crença de insuficiência faz você não ver isso. Uhum. Entende? E aí você... Isso tudo, isso digamos que está um pouquinho abaixo da linha do consciente. Isso tudo é meio subconsciente. Você age dessas formas sem saber. Você sabe quando você faz a terapia. O terapeuta fala pra você, ó, você tem isso, e você age assim, 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 tá percebendo e tal, olha a frustração. Aí você consegue se organizar. Mas se você não faz terapia, isso vem à tona por meio de pensamentos automáticos. Que é o quê? Você se acha insuficiente, aí ou você não faz nada, ou você tem que fazer um monte de coisa para se achar suficiente, e aí você começa a pensar, tipo assim, isso não é para mim, eu não consigo, as pessoas são melhor que eu. Aí esses pensamentos começam a ventilar a sua cabeça. E isso culmina no quê? Um comportamento disfuncional, você não faz nada. Por que eu falei tudo isso, Lutz? Porque na terapia que eu faço com o meu psicólogo, a gente concluiu que eu tenho uma crença de desamor. Tipo assim, por alguma razão, eu acho que as pessoas não gostam de mim, ou que eu não vou conseguir conquistar digamos assim, o interesse das pessoas. Isso aqui é público, pessoal. Eu já falei isso lá no Instagram, você sabe. Quem me segue lá já sabe. Eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu acho que, inclusive, eu encorajo. Muitas pessoas chegam pra mim e falam, pô, é legal, cara, você fala da sua crença e tal, muito foda. Cara, eu acho que é muito legal mesmo. Você mostra fragilidade, você é um cara frágil, etc, etc. Eu não tenho problema nenhum nisso. Trabalho isso em terapia, hoje eu tô bem melhor. Só que você perguntou, né, do engajamento da galera e dos elogios. A gente deu toda essa volta pra responder essa pergunta. Eu não acredito às vezes, cara. As pessoas mandam... Esses dias eu abri uma live lá do nada... Do nada eu abri uma live lá no Instagram, deu 1.100 pessoas assistindo, não avisei ninguém. E a galera assiste, cola ali, abri um produto agora lá na Hotmart, deu com 600 e poucas pessoas lá. Vamos falar dele, porque eu tava assistindo, eu tava assistindo as aulas hoje de manhã, né? E tá muito legal, cara. Você coloca suas lives, que você faz no Instagram, mas não ficam gravadas lá, você joga lá no RD. Lá dentro. Uhum. E, inclusive, em uma das lives você falou sobre, né? Sobre essas crenças centrais. Então, pra quem se interessa por isso, entender mais... Tá lá, cara. É quase uma terapia, assim. Eu fiz um produto chamado reservatório de dopamina. Como eu falo muito de dopamina,